Tudo começou com um simples cochilo. A paralisia em si, que eu tenho consciência, já era para adolescência, para adulto. Eu lembro que quando eu era pequeno eu sofria muito com os chamados pesadelos. Coisa muito engraçada que acontece antes, que eu sinto, eu percebo que vai acontecer esse tipo de fenômeno comigo, porque eu sinto vibrações estranhas. Foi na adolescência que eu comecei a ver, a visualizar mesmo imagens no quarto, né, às vezes muito próximo de mim. Então, foi a partir desse momento aí que eu comecei a tomar consciência mesmo de que tinha alguma coisa além, que não era só um pesadelo. Com o tempo foi assim, eu levantava metade do corpo e via que tinha alguma coisa diferente. Por que a metade do meu corpo em si levantava, mas tinha alguma coisa presa na cama? Na verdade, eu tinha muitos pesadelos quando eu era criança e eu descobri uma forma de acordar desses pesadelos. Eu me jogava no chão e eu acordava. Me jogava no chão no sonho e eu acordava. Só que entre eu me jogar no chão e eu acordar, eu sentia claramente, eu imagino o meu espírito bater no meu corpo, eu acordava. Uma noite, sozinho, lá dormindo, comecei a ter um desses pesadelos. E é estranho, porque naquele momento que eu abri o olho, eu vi uma imagem assim, horrível na minha frente. Essa imagem, esse fantasma, esse monstro que seja, ele começou a se afastar, foi se afastando, sumiu no teto e nesse momento eu acordei. Eu fui vendo que aquilo estava muito estranho e acontecia sempre, e eu sempre achava que ia chegar um momento então que eu ia morrer, que eu não ia conseguir voltar mais. Uma vez eu contei para uma amiga minha que é espírita, ela estuda o espiritismo de Allan Kardec, e eu contei para ela tudo o que estava acontecendo comigo. Então ela me disse que era uma projeção espiritual. No sono é quando nós, aqui encarnados, quando conseguimos nos desprender. Então isso é inerente ao fato. Quer queira, quer não, o corpo físico, óbvio, sempre dorme, mas o espírito não dorme. Ele sai vagando aonde ele tem mais afinidade. Esse é o princípio do espiritismo. Então, no sono aonde a alma, de certa forma, se emancipa, ela consegue sair do corpo. Quando o espírito se desconecta do corpo físico, para nós são três corpos. O corpo físico, óbvio, existe um corpo chamado perispiritual, que é o invólucro do espírito, e é onde faz essa conexão, e o próprio espírito. Então, quando o espírito sai do corpo físico, há um cordão, que a gente chama cordão de prata, que são três principais fluidos. Ele é um cordão bem fluídico, como se fosse o cordão umbilical, de uma forma bem sutil. Dependendo da volta do corpo, algumas vezes o que acontece, o teu corpo físico, que recebe as impressões do espírito do que ele viu, não está preparado para a conexão, ele ainda está dormente. E é quando a gente fica muitas vezes olhando o corpo físico lá, ou até você está no teu corpo físico, fica olhando para o teto, vendo um outro corpo seu parecido e não consegue se acoplar. E aí um belo dia, estou sonhando, me joguei no chão, comecei a descer, eu forcei meu olhar.
No que eu abro os olhos, eu vejo o teto do meu quarto a centímetros do meu rosto. É uma paralisia, uma sensação mesmo. Você dá a impressão que você quer mexer sua mão, mas como não há essa conexão do teu espírito com o teu corpo físico, você não mexe. Eu estava dormindo, naquele sono leve, e eu conseguia ver a minha mão. A minha mão flutuava, a minha mão mexia. Pessoas que não estão acostumadas a esse fato ficam desesperadas, porque dá a impressão que ela está paralisada, essa é a sensação. Eu virei espírita justamente por causa dessa sensação que eu tive, porque eu só acredito nas coisas vendo, então eu achei que essa sensação que eu tive não era nada neurológica, não era nada interno, sim algo espiritual. Comecei a pesquisar sobre pesadelo. Aí foi onde eu descobri que se chamava paralisia do sono. Aquelas imagens que a gente vê na internet com referência a isso, eu falei assim, então realmente é isso. Então eu tomei ciência mesmo, conhecimento do que seria aos meus 18 anos. Nós temos alguns estágios do sono e quando o nosso cérebro começa a entrar num estado de relaxamento, onde vai passar informação para o seu corpo que ele precisa relaxar os músculos, os tônus musculares precisam relaxar, então o que vai acontecer? Ele vai mandar essa informação para os músculos, né? Para eles entrarem em estado de repouso. Logo, passando do estágio de vigília para o sono REM, é onde pode ocorrer essa paralisia. Então, durante o período do sono REM, que é o estágio mais profundo do sono, que algumas coisas que acontecem durante o dia, né, ou durante alguns dias que ficaram na nossa mente, podem, né, trabalhando, ficar ativas no momento do estágio do sono, é onde vem os sonhos. Eu percebo que quando eu começo a sentir muito sono, é algo que não é algo que vai acontecer dessas sensações de paralisia do sono. E muitas vezes eu não consigo deter esse cansaço, eu deito, eu acabo cochilando e posso dizer que 99% das vezes que eu tenho essa sensação de perturbação, eu tenho a sensação de ter pessoas do meu lado me tocando, querendo interagir ou querendo me assustar. Demorou muito tempo para eu ter de novo essa projeção espiritual. Mas quando eu tive, aí já não foi num cochilo, foi numa noite de sono normal. Eu estava deitada no sofá e eu pude perceber que tinha muitas coisas ao meu redor. Então eu comecei a rezar, conversar com Deus, pedir para Deus para que eu voltasse, para que nada daquilo deixasse acontecer, nada de ruim comigo. Então eu consegui voltar pro corpo. E aí acordei na hora, mas não estava mais com medo, depois voltei a dormir. Teve uma certa noite que assim foi terrível, né? Porque eu comecei a ter esses pesadelos e nesse dia eu lembro que eu senti alguém tocando em mim. E eu abri o olho olhando para a parede, tentava olhar para trás para ver quem que estava ali, se tinha alguém ali mesmo, e não conseguia, né? Até que, num determinado momento assim, de muito esforço, eu consegui virar, mas nesse conseguir virar, o meu corpo se soltou, olhei e não tinha ninguém. E aquela sensação do corpo preso, do sufocamento, de não conseguir falar, passou. Hoje eu tenho poucas sensações. A última que eu tive faz 3 semanas e foi algo que eu forcei a não ter. Então, hoje realmente eu só tenho isso esporadicamente, é muito difícil. Até mesmo pelo fato de que minha rotina é muito pesada e então quando eu deito na cama eu realmente desmaio. Eu só tenho isso quando o sono está bem leve. E eu comecei a ler sobre isso, inclusive ler alguns livros sobre o que se trata, o que é a paralisia do sono, para eu entender o que acontecia comigo, né? E foi aí então que eu percebi que era uma coisa, sei lá, neurológica, vamos dizer assim, né? Então, e foi onde também eu comecei a aprender a controlar
Em geral, quando começa a pessoa a ter esse tipo de transtorno, então é indicado buscar ajuda, né, de um profissional neurologista, né, ou algum médico especialista na área do sono. Agora, a questão psicológica no caso, o ideal é uma psicoterapia, né, para poder estar tratando, vendo o que pode estar causando, se tem algum fundamento emocional que pode estar causando isso. A dica fique tranquilo, o acoplamento vai se dar, não tem por onde. Ou senão que ele procure respirar. Você vê que o próprio espírito vai serenando e automaticamente ele volta e vai voltar a se mexer. Isso é uma coisa natural. Quanto mais preocupado e desesperado, é óbvio, a ansiedade acaba dificultando esse acoplamento. Procurar ver também os hábitos do dia a dia, como está se alimentando antes de dormir, se está tomando algum, evitar estimulante, café, energético, né, que tudo vai alterar o estado do sono, né. Praticar exercício físico é importante, que vai ajudar também durante o sono, o organismo, né. E procurar ter um ambiente mais calmo possível. Se eu pudesse hoje falar para alguém que tem isso, que tem essa experiência e tem medo, não tenha medo, porque você vai voltar, mas estuda mesmo, porque tem gente que com esse poder de projeção espiritual pode ajudar muitas pessoas. Para mim acabou se tornando algo, digamos assim, normal, né? Não teve, há muito tempo não tenho uma sensação terrível como eu tive. Apesar de ser espírita, tem algumas coisas que eu não acredito. Eu tenho a minha crença, mas até um certo ponto. Eu não levo a religião ao pé da letra. E acho que tem coisas que a religião explica, que a ciência não explica, assim como tem coisas que a ciência explica, que a religião não explica.